Pessoal, depois de muito tempo eu resolvi compartilhar com vocês algumas histórias de regressões de vidas passadas. Eu quero que vocês entendam o seguinte, essas histórias, elas são baseadas em regressões de experiência real. Alguns nomes e detalhes foram alterados para preservar a identidade das pessoas, tá bom? Vamos lá então. Hoje eu vou contar a história para vocês da mulher que passou a vida inteira esperando alguém. Ela entrou na minha sala numa terça-feira à tarde, tinha pouco mais de 40 anos. Ela sentou-se na minha frente, cruzou as pernas, colocou as mãos sobre o colo e ficou alguns segundos em silêncio. Eu perguntei o que você fez, o que fez você procurar a regressão. Ela respirou fundo e respondeu: eu tenho uma sensação de que eu estou esperando alguém. Eu perguntei: alguém específico? Ela balançou a cabeça: não sei quem é. Então disse uma frase que naquele momento parecia estranha. É como se uma parte de mim soubesse que alguém vai voltar. Ela já havia tido relacionamentos, já havia se apaixonado, já havia construído uma vida. Mas havia algo que ela não conseguia explicar. Sempre que o relacionamento começava a ficar mais sério, alguma coisa dentro dela dizia: não é essa pessoa. Ela não sabia explicar por quê. Não havia razão concreta, não era medo de compromisso, não era falta de carinho, era simplesmente uma sensação estranha, como se estivesse esperando alguém que ela não conseguia lembrar. Durante a conversa inicial, eu percebi que aquele sentimento não era recente. Ela dizia que desde criança tinha sonhos recorrentes, sempre com o mesmo cenário, com uma estrada de terra, uma casa simples e uma pessoa indo embora. Ela nunca conseguia ver o rosto, ela acordava antes e ficava com uma sensação muito forte de perda. Decidimos então iniciar o nosso processo. Aos poucos ela foi relaxando, a respiração dela ficou mais lenta e o corpo dela começou a ficar muito pesado. E eu fui conduzindo a atenção dela para as sensações, imagens e emoções que surgissem espontaneamente a partir de uma técnica de hipnose. Depois de algum tempo eu perguntei: o que aparece agora? Ela demorou alguns segundos, então respondeu: uma estrada. Eu perguntei como era. É de terra. Tem alguma coisa ao redor? Ela disse: tem árvores. Ela começou a descrever a cena. Não parecia estar inventando a história. Ela falava pausadamente, às vezes parava, franzia a testa, como quem tentava compreender aquilo e o que estava vendo. Eu perguntei: você está sozinha? Ela respondeu: não. Quem está com você? Ela ficou em silêncio. De repente ela disse: um homem. Eu perguntei: você conhece esse homem? Ela respirou bem fundo e disse: conheço. Eu perguntei: quem é ele? E ela começou a chorar. Não era um choro desesperado, eram lágrimas silenciosas. Eu perguntei novamente: quem é ele? Ela respondeu: meu marido. Ficamos alguns segundos em silêncio, então eu perguntei: como você sabe? Ela respondeu: eu simplesmente sei. A experiência continuou. Ela descreveu uma casa pequena, um ambiente rural, disse que tinha filhos, falou sobre uma vida simples, não havia luxo, não havia grandes acontecimentos, era uma existência comum, trabalho, família, casa, terra, mas havia uma coisa que chamava sua atenção: o marido precisava viajar. Segundo o relato dela, ela trabalhava longe e de tempos em tempos ela precisava sair durante alguns dias. E aquela mulher tinha muito medo de que ele não voltasse. Eu perguntei: o que você sente quando ele vai embora? Ela respondeu imediatamente: medo. Eu disse: medo do quê? Ela começou a chorar de novo. Dele morrer. Perguntei: e ele já morreu? Ela ficou em silêncio. Depois disse: ainda não. E então começou a descrever o que acontecia. O marido estava se preparando para uma viagem, ela começou a convencê-lo a ficar, dizia que alguma coisa ruim iria acontecer, ele dizia que precisava ir. Naquele momento ela apertou as mãos e falou: eu estou pedindo para ele não ir. Eu perguntei: o que ele diz? Ela respondeu: que vai voltar. Depois de alguns segundos ela disse: ele está indo embora. A cena mudou.
A estrada voltou a aparecer, mas agora ela estava sozinha. Eu perguntei: onde ele está? Ela respondeu: foi embora. E você? Eu estou esperando. Eu perguntei: quanto tempo passa? Ela respirou profundamente e disse: muito. A expressão dela mudou automaticamente. Era como se estivesse sentindo o peso daquela espera. Eu perguntei: ele voltou? Ela ficou em silêncio. Então ela disse: não. A sala ficou em silêncio. Ela começou a chorar de uma maneira diferente, mais profunda, e falou: ele morreu. Eu perguntei: como você sabe? Ela respondeu: porque eu estou esperando há anos. Naquele momento não era mais uma cena de viagem. Ela descrevia uma mulher envelhecendo, os filhos crescendo, a casa ficando silenciosa e aquela mulher continuando a esperar. Espero alguém que não voltaria. Perguntei: o que você sente por ele agora? Ela respondeu: eu amo ele. Depois de alguns segundos: mas estou cansada. Eu perguntei: o que você gostaria de dizer para ele? Ela ficou em silêncio por bastante tempo. Então disse: eu esperei você a minha vida inteira. Pausa. Mas acho que preciso continuar. A experiência foi se encaminhando para o final. E antes de encerrarmos, eu fiz uma pergunta importante. Existe alguma coisa dessa história que você traz para a sua vida atual? Ela respondeu: eu acho que estou fazendo a mesma coisa. Eu perguntei o quê? Esperando. Esperando quem? Ela começou a chorar novamente. Alguém que talvez não exista mais. Terminamos a sessão. Quando ela abriu os olhos, ficou alguns segundos olhando para o ambiente e parecia confusa. Eu perguntei como estava. Ela disse: parece que eu acordei de um sonho muito antigo. Conversamos sobre a experiência. Não dissemos que aquilo era definitivamente uma vida passada e também não tentamos provar que era apenas imaginação. A experiência tinha sido real para ela. E isso era o mais importante naquele momento. Algumas semanas depois ela voltou e trouxe uma coisa interessante. Disse que começou a perceber um padrão. Sempre que conhecia alguém, procurava imediatamente aquela sensação que imaginava sentir quando encontrasse a pessoa certa. E quando não encontrava, ela se afastava. Ela percebeu que talvez não estivesse procurando uma pessoa, talvez estivesse tentando reencontrar uma sensação, a sensação de alguém voltar. E pela primeira vez começou a questionar: se eu não precisar mais esperar? Meses depois ela me contou que ela estava vivendo um relacionamento diferente. Não porque tivesse encontrado alguém que correspondesse perfeitamente àquela imagem, mas porque havia parado de procurar alguém para preencher a ausência. Ela estava simplesmente conhecendo uma pessoa, vivendo o presente. E me disse uma frase que eu nunca esqueci: talvez eu tenha passado anos procurando alguém que voltasse, quando na verdade era eu quem precisava voltar para mim. Talvez essa seja uma das coisas mais interessantes que uma experiência de regressão pode provocar. Independentemente de você acreditar literalmente em vidas passadas ou enxergar essas imagens como manifestações simbólicas do inconsciente, existe uma pergunta que permanece: quantas coisas estamos esperando acontecer para finalmente começar a viver? Às vezes esperamos alguém, às vezes esperamos dinheiro, esperamos o momento certo, esperamos perder o medo, esperamos que o passado seja resolvido, esperamos que alguém nos peça desculpa, esperamos que a vida finalmente comece. E enquanto esperamos, o tempo passa. Talvez aquela mulher tenha realmente vivido outra existência. Talvez sua mente tenha criado uma narrativa simbólica para representar algo que ela carregava nesta vida. Nós não temos como afirmar isso com certeza, mas uma coisa aconteceu de verdade. Ela deixou de esperar. E para ela, talvez essa tenha sido a verdadeira transformação, porque algumas histórias não precisam ser comprovadas para nos fazer pensar. Elas simplesmente precisam nos tocar. E essa foi uma delas. Aguardem, pessoal, que a gente só está iniciando o nosso processo aqui de histórias de regressão.